prazer nosso recebê-los aqui. Ficamos muito honrados em tê-los conosco. É um privilégio e temos certeza que vamos receber muito deles hoje. Eu vou deixar com eles já para que flua. Fica à vontade. Depois, se vocês quiserem descer ou ficar aqui também, é com vocês, tá bom? Amém, amados. Saudar a igreja, né? A paz do Senhor. Nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês novamente, né? Fez acho que um ano, né, que nós viemos aqui. E quando nós viemos era só um sonho, né? E esse sonho ele se tornou realidade. A gente tinha muitas interrogações. Isso nós pudemos vivenciar lá durante esse tempo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso no final. Mas gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. E é um prazer poder trazer essas novidades, trazer o nosso tempo lá em Moçambique, compartilhar com vocês algumas coisas, amém? Quer falar algo, filho? Ele não é tão falante como o pai. Mas amém, amados. É um prazer estar aqui. É um prazer estar com vocês. Para mim é um privilégio mesmo. Principalmente poder falar da palavra do Senhor. Sabe que eu já estou na igreja. Eu estou com 52. Meus pais se converteram, foram para a igreja, eu tinha 7 anos de idade, mais ou menos. Não lembro se é 7 ou 8, mas era entre essas duas datas. E eu posso dizer que depois que eles se converteram, a nossa família mudou. E era uma família destruída. Meu pai bebia muito. Era um excelente pai quando não bebia. Mas quando bebia, era terrível. E quando o Senhor nos alcançou, mudou a nossa vida. Hoje eu penso que só se fosse por esse motivo, eu já teria motivo suficiente para propagar esse evangelho e pregar ele com eficácia e falar do que ele fez na minha família. Mas Deus, ele é muito maior do que só alcançar nesse sentido de salvação, né? Um dia todos vamos estar no céu. Um dia todos vamos usufruir de muitas coisas maravilhosas com o Senhor. Mas quando a gente propaga o evangelho, nós mostramos às pessoas o que ela pode viver hoje, né? É um evangelho de agora. Não é um evangelho de posterior, daqui 50 anos, 100 anos, sei lá quanto tempo vamos viver. Mas é um evangelho que muda a nossa vida agora. E nesta manhã, eu queria compartilhar algo com vocês. Vou começar falando sobre o que é missão. É uma coisa que quase todo mundo sabe, né? Mas vou ler uma definição aqui do dicionário. Ele diz assim: missão é a incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outrem, encargos. Então, missão é algo que outra pessoa te pede para fazer e você sai para executar. Agora nós vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos 16, no capítulo 15. Gostaria de começar lendo este versículo. Diz assim: Jesus disse: vão ao mundo inteiro e anuncie as boas novas a todos. Olha só o versículo 15. Jesus disse: vai ao mundo inteiro e anuncie as boas novas a todos. A todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem se recusar a crer será condenado. Em algumas versões diz assim: já está condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes,
serpente sem correr perigo. Se beberes algo venenoso, não lhe fará mal. E colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Olha só, esse texto é um texto maravilhoso. Esse texto é um texto que fala muito com a gente sobre vários aspectos. Mas vou me atentar aqui quando ele diz, Jesus disse, vão ao mundo inteiro. O mundo inteiro é relativo, né? A gente pode pensar em outros países, em outras nações. Mas, por exemplo, como eu estou na África, lá em Moçambique. E o desenho do mapa é muito parecido com o desenho do mapa do Brasil, né? Só é uma proporção um pouco maior, né? O continente africano. Ele tem 52 países. O que eu falo é que cada país daquele tem a sua característica, assim como os nossos estados aqui em São Paulo. Quem mora em São Paulo tem costumes diferentes de quem mora na Bahia, de quem mora lá no Nordeste, de quem mora no Amazonas. Costumes, comidas diferentes, hábitos diurnos mesmo, né? Comuns, diferentes. Mas o que eu quero dizer com isso? É que quando nós entendemos essas diferenças que há, e eu considero que o povo que mora em São Paulo é privilegiado. Por quê? Não é porque é uma grande capital, mas porque a gente tem a possibilidade de ter contato com todas essas pessoas ao mesmo tempo. E quando você vai em algum lugar, de alguma maneira você está familiarizado com aquelas pessoas. E você pode contribuir e falar sem medo, sem, achar que, será que eu estou falando de maneira correta ou não? Será que eu estou interagindo? Então, eu acho que morar em São Paulo te dá a possibilidade de você ter uma condição de alcançar muitas pessoas, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Porque aqui em São Paulo nós temos contato com todas essas pessoas. Lá em Moçambique, por exemplo, tem muito muçulmano, mas eles são indianos, ou algum outro país ali do Oriente Médio, mas não temos acesso a uma variedade de pessoas como há aqui. O que eu quero dizer com isso para vocês? A missão, ela é só para jovem? Nós temos o exemplo de Moisés, que ele foi chamado, ele foi escolhido, mas ele tinha em torno, próximo de 40 anos, quando ele realmente despertou aquele chamado e ele tomou uma ação que não foi tão boa, que o levou a matar aquele homem, e ele fugiu e ficou por 40 anos fora daquele propósito que o Senhor o chamou. Mas ele tinha 80 anos quando ele voltou e ele cumpriu o propósito dele com eficácia. Então, ser velho, ou estar mais velho, ou se sentir velho, né, seja lá a expressão que vamos usar, isso não importa. Porque é como você se sente. Caleb, ele faz uma declaração muito fantástica, né? Que assim como ele tinha todo aquele vigor, né, com 40 anos de idade, agora com quase 70, 80 anos de idade, ele tinha o mesmo vigor para lutar, para conquistar, para realizar, para fazer. Nós vemos também, a Bíblia fala sobre muitos jovens, né? Você pode usar o exemplo de Timóteo, mas também você pode usar o exemplo de José, você pode usar o exemplo de Samuel. E todas essas pessoas foram chamadas por Deus para cumprir um propósito. E o nosso propósito, ele tem que se cumprir na nossa vida. Porque o Senhor nos chamou antes da fundação do mundo. Não é um propósito que é colocado na sua vida quando você aceitou Jesus. Não é um propósito que ele colocou na sua vida quando você alcançou 30 anos ou 40 anos.
Não, é um propósito que Ele já criou para que você cumprisse antes da fundação do mundo. Ele te fez para cumprir um propósito. O propósito não foi criado para que você o cumprisse, mas você foi criado para um propósito. E isso muitas vezes não é muito claro. E às vezes ao longo da nossa vida nós ficamos pensando, para que o Senhor me chamou? Nós sabemos que há um ministério da reconciliação. Ah, sim! E todos temos que trabalhar nesse sentido. Mas dentro dessa reconciliação, que é de uma maneira geral, que alcança todo mundo, ao longo da nossa vida o Senhor vai comunicando sempre coisas a nós. Mas esses comunicados só vêm também se nós buscamos essas coisas. Quanto nós queremos saber aquilo que Deus tem para a nossa vida? Porque se eu não buscar saber aquilo que Deus quer para a minha vida, eu vou viver a minha vida de acordo com o que eu quero, não com o que o Senhor quer que eu viva. E você vai viver. Mas já se sentiu vazio, mesmo fazendo muitas coisas? Às vezes você sente um vazio e você vai na igreja, eu vou entrar no grupo de jovens, eu vou entrar no grupo do diaconato, eu vou entrar no grupo das mulheres, eu vou entrar no grupo e no grupo e no grupo. E quando você vai ver, você está fazendo um montão de coisas, mas continua sentindo um vazio. Parece que você não fez nada, ou uma sensação estranha de que, será que eu estou no lugar certo? E isso indica o quê? Que às vezes nós não buscamos aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E às vezes Ele só quer que nós façamos uma coisa. Mas aquilo que Ele te chamou para fazer, você vai fazer com excelência, com eficácia. Vai produzir um resultado. Vai realmente mudar aquela situação que está precisando ser mudada. Então, não é o que você vai fazer. É necessariamente aquilo que o Senhor pediu para que você fizesse. Mas eu quero ler alguns textos aqui contigo. Deixa eu abrir aqui. Rapidinho. Vamos lá. Eu coloquei aqui, ó. José, ele tinha 18 anos quando foi vendido. E ele tinha 30 anos quando ele virou governador. Às vezes, ao longo do nosso chamado, Deus comunica algumas coisas bem antes. E muitas vezes, durante essa caminhada, né, nós começamos a projetar coisas, muitas vezes vindo de Deus, mas muitas coisas pessoais nossas. E não há nada errado. Você quer, quando jovem, né, você vai para a escola, precisa se estudar, precisa se fazer uma universidade. Mas eu fico pensando que ao longo desse trajeto, né, que você começa a galgar a sua vida natural, você começa a pensar, mas eu preciso comprar uma casa, mas eu preciso comprar um carro, mas eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. Não que isso seja errado, mas às vezes Deus te chamou para fazer algo. E aí há um conflito dentro da nossa mente. Eu trabalho para ter essas coisas que é lícita, ou eu vou fazer a obra que o Senhor me chamou para fazer? E esse conflito fica te incomodando ali. Mas se eu não trabalhar, eu não tenho dinheiro. Mas se eu não tiver dinheiro, eu não posso ir. Mas, e aí começa aqueles mais, e mais, e mais. E às vezes você fica estagnado naquele lugar, parado, porque você não sabe para onde ir. Mas eu aprendi o seguinte, porque eu passei por isso também. Chega uma hora que você tem que entregar realmente todas essas coisas na mão do Senhor. Aquilo que a gente fala que
não seja ansioso por coisa alguma, de fato você precisa exercer isso na sua vida. Não ficar ansioso por coisa alguma. O que a palavra de Deus fala? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus não é um Deus de confusão. Ele não é um Deus que quer que você fique confundido. Quem tem interesse de que você fique confundido é o diabo. Ele tem interesse que você fique confundido. Porque uma vez que você traça um objetivo, você vai alcançá-lo. Mas esse objetivo tem que ser traçado. E muitas vezes a gente fica prorrogando. Não, amanhã eu decido. Depois da manhã eu decido. Mas, se a gente não sabe o que fazer, porque não buscamos o conhecimento de Deus para a nossa vida, porque quando nós oramos a Ele, Ele vai se revelar. Buscai-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele fala, serei achado de vós, diz o Senhor. Serei achado de vós. Quem bate, vai abrir. Aquele que pede, vai receber. Mas, quanto temos batido, quanto temos pedido, como temos focado e buscado aquilo? Porque a nossa vida diária, ela é boa. E se ela não fosse boa, você não estava nem aí de deixar ela. Mas, se ela fosse, eu vivo uma vida bem mais ou menos, aí... Poxa, eu tenho a oportunidade de ir pregar lá na Itália. Então, na Itália, primeiro mundo, opa, eu posso me dar bem lá. Esse não deve ser o pensamento. Ou senão, eu vivo uma boa vida aqui. Mas olha, fiquei sabendo que lá em Portugal está tendo uma oferta de trabalho para brasileiro excelente. Então, eu vou para lá. Isso também não deve ser o nosso pensamento. Mas o Senhor, Ele nos chama para algo sempre específico. Eu, por exemplo, eu não tenho uma nação específica no meu coração. Mas ao longo da minha vida, eu já passei por 4 verbos que começaram do zero. Quando aquele estava excelente, Deus mandou ir para aquele outro que estava começando. E aí passamos todos aqueles perrengues de novo, que é o começo de igreja. E aí depois, quando aquele estava bom também, eu fui para um outro. Mas cada um tem um chamado. Cada um tem algo que Deus coloca no seu coração. E eu fico pensando que aonde nós somos encaixados dentro do propósito de Deus? Deus, Ele quer que você se encontre. E esta manhã, eu quero trazer uma palavra para você, ficar encorajado de saber que Ele quer que você se encontre. Basta você orar a Ele. Se você pedir a Ele, Ele vai revelar o seu propósito. Porque todos temos um propósito. Pense numa vida ruim e você não saber para que você foi chamado. Aí cai naquela, nós nascemos, crescemos e morremos e acabou. Isso é muito ruim. É uma vida sem sentido. Nós precisamos ter um sentido para viver. E Ele nos deu esse sentido. Quando todos aqui foram alcançados de alguma maneira e você estava tendo uma rota de morte. E um dia veio alguém e te alcançou naquela rota e fez você mudar o sentido. E você começou a caminhar para a vida. Porque alguém foi até você. Simples assim. Porque aquela pessoa ouviu a voz do Senhor e foi até você e te alcançou. E mudou a sua vida. Mas veja só. Eu fico vendo, eu comecei falando da minha família. Mudou a vida dos meus pais. Eu era um garoto. Mudou a minha vida.
consequentemente mudou a vida dos meus filhos. As minhas irmãs mudaram a vida dela em função de alguém que ministrou. Ou seja, hoje nós somos em 4 irmãos e irmãs, né? São 4 famílias alcançadas. Essas famílias alcançadas, já temos filhos, os nossos filhos estão alcançados. O meu filho agora, o mais velho, já está casado. Logo vai ter o filho dele. E isto vai seguindo de geração em geração. Então, quando nós alcançamos alguém alcança alguém, não é aquela pessoa específica, mas é a geração daquela pessoa. É a geração daquela pessoa. E hoje, quando eu vim para cá, eu marquei tantas coisas aqui para me ministrar, e eu ficava, Senhor, o que eu vou falar? E é estranho quando você vem ministrar, porque hoje eu não ligo. Mas é estranho porque você quer traçar, né? Fazer tudo bonitinho aqui. Isso é legal. Mas eu senti de fato a necessidade de falar sobre essas coisas. Você tem um chamado. E eu quero ler alguns textos. E nesses textos, Atos 20, 24 diz assim: mas minha vida não vale coisa alguma para mim, mesmo que... Deixa eu abrir aqui, fica mais fácil. Peraí que está demorando um pouquinho. Aqui. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Olha só, mas a minha vida não vale coisa alguma. Eu estou lendo na versão NVT. Pense de você fazer uma declaração dessa, a profundidade que ela tem. Mas a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu use para completar minha carreira. Às vezes, nós usamos a nossa vida para a satisfação própria. Quando a Bíblia fala lá que nós oramos e muitas vezes oramos mal e não recebemos, porque nós pedimos para o nosso próprio deleite. Nós sabemos que Deus satisfaz os desejos do nosso coração. Ele satisfaz mesmo. E eu tenho testemunha daquilo de a pessoa não ter um café em casa. Ela tinha tudo, mas ela não tinha um café. E meia hora depois que ela verificou que ela não tinha um café, que ela estava com desejo de tomar café, alguém bateu lá na porta dela e levou um pacote de café. E você pode falar, poxa, mas um pacote de café? Mas ele satisfaz. Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o nosso coração. A palavra de Deus, ela também fala que aonde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. O irmão estava falando aqui sobre você ser grato a Deus. A gratidão é algo fundamental para a nossa convivência natural. Às vezes, tem pessoas que fazem tantos benefícios a nós, e se você se mostrar ingrato, né, é como você estivesse falando, aquela pessoa tem obrigação mesmo de fazer isso. Mas quando você mostra gratidão, aquela pessoa, de alguma maneira, aquilo toca a vida dela, a ponto dela querer te oferecer mais, e mais, e mais, e mais. Porque a sua satisfação satisfaz ela também. Eu fico pensando que, às vezes, com Deus,
A gente fica, ele te dá, te dá, te dá, te dá, te dá. E às vezes você não mostra o mesmo grau de satisfação, porque entra aquele pensamento, eu sou filho de Deus mesmo. Eu tenho direito a todas essas coisas. E de fato tem. Mas o problema não é o que pensamos ou o que falamos, mas é a intenção com que falamos. Tem um peso diferente, porque isso sai do seu coração. Você pode falar algo a alguém que não está no seu coração. Mas você pode falar algo àquela pessoa que está no seu coração. Eu fico vendo quando Jesus curava as pessoas, e a palavra de Deus fala que ele movia-se de íntima compaixão. Quantas pessoas estão indo para o inferno? Muitas. Quantas pessoas não conhecem Jesus? Muitas. E não é para trazer culpa, não é isso que eu quero fazer. Eu quero só pontuar que todos nós temos um chamado a ser cumprido. Seja na esquina, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, seja no país vizinho, seja no estado vizinho, todos nós temos uma missão a ser cumprida. E essa missão, ela precisa ficar evidente para que nós possamos fazer com eficácia. É a mesma coisa de eu mandar você fazer um trabalho. Vai ali e limpa. Aí você vai olhar, mas limpa o quê, irmão? Ali. Ali aonde? Ali. E às vezes, nós fazemos assim com as coisas de Deus. Eu vou ali aonde? Que nem nós oramos pelas nações. Veio ao coração da irmã alguns países específicos. Orou por todas as nações? Orou. Mas alguns ela especificou. E com Deus, nós precisamos especificar. Ele atende no genérico? Sim, eu creio. Mas quando nós somos específicos, há uma providência específica. Então, se nós não buscarmos aquilo que Ele tem para nós, né? Porque a palavra de Deus é clara de dizer, buscai-me-eis e me achareis. Mas tem que ter uma atitude. O que você vai buscar do Senhor? Senhor, eu preciso disso. Ele sabe. Ele sabe o que você precisa. Mas se você não pontuar e dizer a Ele o porquê você precisa, muitas vezes você vai ficar frustrado. Porque vai ter respostas que Ele vai te dar, que Ele vai falar, olha, isso eu vou te dar agora, mas isso aqui eu não vou te dar, porque não é a hora. Ou porque isso não é bom para você. Mas se você não falar com Deus, Ele nunca vai te responder. E aí você pode perguntar assim, o que tem a ver a isso com o propósito? Para mim, tudo. Porque tudo isso vai interferir na sua vida. E se você não estiver bem com você mesmo, como você vai poder ajudar outra pessoa? Se você não estiver satisfeito com você mesmo, como você pode falar de satisfação para a vida de outra pessoa? Se você não está alcançando algo que você está buscando aqui, como você pode afirmar para aquela pessoa que ela vai conseguir? Porque uma coisa é você só falar, outra coisa é você viver aquilo. E quando você vive aquilo, você fala com propriedade sobre aquilo. Ninguém pode falar que Deus não muda a vida. Quando você fala, olha para a minha vida, olha quem eu era, olha o que Ele me tornou, olha o que eu tenho, e eu tenho por conta dEle. Eu alcancei isso porque Ele me alcançou primeiro. Foi porque Ele me amou e Ele te ama também. Você pode mudar a sua vida, você pode mudar a sua história, você pode mudar a história da sua família. E isso é real, porque nós falamos de acordo com aquilo que
nós temos propriedades para falar. Não é só palavras. Eu fico pensando Jesus quando ele falava assim: só faço o que o meu Pai faz, eu só falo o que o meu Pai fala. Ele falava aquelas coisas e as pessoas ficavam admiradas, por quê? Porque aquilo tinha propriedade. Tinha propriedade. Por que ele alcançou muitas pessoas? Porque ele era Deus, mas naquela mesma, ele estava ali como homem. Ele era o Filho de Deus, sim, mas ele era homem naquele momento. E eu fico pensando que seria leviano da palavra de Jesus falar: olha, vocês podem fazer obras maiores do que a minha. Vocês podem fazer igual, mas vocês podem fazer maiores. Jesus, ele pecou em algo. Se ele tivesse mentido sobre isso, isso seria mentira. Ele teria pecado. Mas se ele diz que nós podemos fazer obras maiores, é porque nós podemos. Nós não somos qualquer pessoas. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. A prova também fala que esses sinais seguirão aos que creem. Então, todos nós aqui cremos no Senhor, ok? Cremos? Então, esses sinais vão seguir a todos que creem. Em meu nome. O que você precisa fazer em nome dele? O nome dele é poderoso para fazer qualquer coisa. E eu quero falar mais um segundinho com vocês. Não deixe o inimigo mentir para você que você não pode, que você não consegue, que você não foi chamado para fazer isso. Isso é mentira do diabo. Você foi chamado para fazer isso sim. Ele te escolheu ainda quando você era informe. Você não tinha forma alguma. Não era que você estava lá no ventre. Tem um outro texto que ele fala que você estava no ventre. Mas ok. Mas ele fala que você ainda era informe. Quando ele te chamou e te designou para fazer a missão dele. Jesus, ele foi chamado antes do homem pecar para cumprir um propósito. O homem não tinha pecado ainda, mas ele já tinha sido designado a cumprir um objetivo que era alcançar o homem. E eu fico pensando que a primeira forma de Adão era top, mas hoje a condição no qual nós temos é top, top e extra. Nós somos melhor do que Adão era. Hoje o Espírito Santo age dentro de nós. Nós vemos a velha aliança, era ali categorias de pessoas que tinham o poder de Deus agindo através da vida dela. Todos esses homens que a gente vê, que contam grandes histórias na Bíblia, eles eram homens específicos. Mas hoje todos nós somos chamados a cumprir propósitos grandes. Não são só aqueles homens. Eliseu, na época dele, era o cara. Ungido por Deus, chamado por Deus, e milagres aconteciam através da vida dele. Hoje, todos nós somos chamados. Então, todos nós podemos realizar. Josué foi um grande homem de Deus. Deus agiu através da vida dele. Mas era um homem. E o poder de Deus alcançava as vidas das pessoas por causa daquele homem. Hoje, nós podemos individualmente fazer isso e alcançar muito mais pessoas. Nós podemos alcançar o mundo inteiro. Por isso que a palavra fala: ide por todo o mundo. Todo o mundo. E eu quero que isso ecoe na vida de vocês, sabe? Eu quero que vocês saiam daqui nesta manhã sabendo que você é especial para Deus. E é um jargão já conhecido. Deus não pagaria um valor alto por alguma coisa que não tivesse valor. Nós naturalmente não fazemos isso porque Deus faria isso.
Mas Deus, na sua infinita grandeza e sabedoria, Ele sabia que nós tínhamos um grande valor. Por quê? Porque nós somos criados à imagem e semelhança dele. Você imagine Ele dizer que você, sendo imagem e semelhança, você teria coragem de olhar para o seu filho natural e dizer assim: você não vale nada? Sabemos que tem algumas pessoas que até pronunciam essas palavras, mas não é a maioria. Isso não relata a opinião de todos. Pelo contrário, nós damos até a nossa vida pelos nossos filhos. Não interessa se ele tem 1 ano ou 50 anos. Se ele falar, você precisa de um coração, seria uma coisa impossível de você dar, mas um pai e uma mãe tiraria o seu coração, daria a sua vida para salvar o seu filho. E a gente muitas vezes nem pensaria nisso. Não, mas não pode. Pode, é meu filho. Agora imagine Deus, na sua infinita grandeza, quando Ele deu Jesus por nós, o que Ele pensava sobre nós. Esses são todos os meus filhos. São obras da minha mão. Foram criados com uma finalidade, para mostrar a minha glória a todos aqueles que creem. Agora, a glória de Jesus só vai ser manifesta na vida das pessoas por meu intermédio, por seu intermédio. E essa glória é algo tão curioso mesmo, sabe? É difícil de definir o quanto ela é maravilhosa. Ele te alcançou. Sabe? Pense em quantas pessoas você pode alcançar. Se você estiver ali do lado de uma pessoa que estiver passando por uma dificuldade, só o fato de você estar ali, dar o ouvido para ouvir, um pequeno conselho, uma oração, você não imagina como aquilo vai impactar a vida daquela pessoa. Você não precisa ser tão eloquente de conhecer a Bíblia de capa a capa, mas se você simplesmente falar para aquelas pessoas aquilo que o Senhor falou no seu coração quando você estava precisando de algo, alguém que chegou e te abraçou, que te deu uma palavra de consolo, isso vai fazer toda a diferença. Eu gostaria que vocês ficassem em pé. Eu gostaria que alguém do louvor viesse aqui rapidamente. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu sei que o Senhor, Ele tem algo para fazer nesta manhã e é algo grande na sua vida. É um despertar realmente para que você possa entender aquilo que Deus tem para você. É como eu disse, não interessa a sua idade. Para ir para o campo missionário, como eu falei, eu estou com 52 anos, fiz agora, dia 14 de janeiro, 52. E por todo lugar que eu passei, eu escutei 1 ou 2 pessoas falarem, indiretamente, mas assim, tipo, tem certeza que você vai para a África? Tem certeza que é para lá mesmo que... Mas você não tem uma renda, você não é aposentado, você... E aí vem aquelas perguntas, você... Sabe aquelas palavras que podem te desmotivar a fazer aquilo que o Senhor colocou no seu coração? Mas eu fico pensando, nós vamos seguir a voz humana ou a voz de Deus? Aquele que te chamou, Ele é capaz e suficiente para te suprir. E esses tempos que nós ficamos lá em Moçambique, nós vimos o suprimento de Deus. Nada me faltou. Eu não posso dizer que eu tive em abundância, mas eu posso te dizer que eu fui próspero, porque nada me faltou. Ah, mas
Você tem um carro lá? Não, ainda não tem. Ainda não tem. Sabe? Você tem um excelente colchão lá? Eu vou falar para você que ainda não tem. Mas isso não é nada diante da graça de Deus sobre as nossas vidas. Não há nada. Sabe? Às vezes nós nos preocupamos, vai ter um bom sofá, vai ter uma excelente casa. Isso não é nada. Isso é tão passageiro. Eu tenho uma boa casa aqui. Grande. Difícil até para limpar, porque é grande. Mas isso vai ficar. Mas as nossas coroas precisam estar cravejadas com aquilo que nós fazemos para o Senhor. Há algo mais importante. Há vidas que precisam ser alcançadas. Há vidas que precisam ser mudadas. E nós fomos incumbidos disso. Amém? Então feche seus olhos. Eu gostaria que você que tem um chamado específico, tá? Agora é específico, para alguma nação, para alguma cidade, para algum lugar que não seja aqui São Paulo. Eu gostaria que você viesse aqui à frente. Oh, aleluia. Podem tocar alguma coisa? Tenha vontade. Toquem baixinho aí, mas toquem alguma coisa. Não fiquem envergonhados, com medo. Você sabe que o fato de nós orarmos ou intercedermos não é isso que vai fazer com que o seu ministério alavanque. Não é isso. Mas eu fico pensando que aquela barreira que estava te limitando a fazer algo, ela é quebrada. Porque fazer aquilo que o Senhor nos chamou, cabe a nós decidir. A unção, ela quebra o jugo do peso, aquilo que te segura, que te amarra, que te prende, que não te deixa tomar decisões. Mas as decisões são sempre pessoais, elas são nossas. Porque o Senhor colocou aquele desejo em nossas vidas. Então não é a minha oração que vai mudar isso. É a sua atitude do coração que vai mudar isso. E a palavra nos alcança com esse motivo. Para que nós mudemos o sentido. Sabe? É a mesma coisa da nossa conversão. Nós estávamos indo por um caminho que não era legal. E nós simplesmente tomamos outra rota. E essa satisfação, essa alegria, essa paz, esse gozo do Senhor vai encher o vosso coração. Vai trazer algo de verdade novo, uma motivação nova, um desejo novo. E você vai olhar para as pessoas de maneira diferente. Quando você vê uma pessoa que não conhece Jesus, você vai se sentir atraído por ela. E mesmo aquela pessoa estranha que está passando na rua, que você nunca viu, mas o Senhor vai te levar a falar: um Jesus te ama. Posso orar por você hoje? Posso abençoar o seu dia hoje? E isso vai impactar aquela vida, porque não é comum as pessoas fazerem isso. Não é comum, mas nós não somos pessoas comuns. Nós não somos pessoas comuns. Deixa ela falar. Aleluia. Como eu falei, né, nós tivemos aqui há um ano aproximadamente, né, que nós... Aqueles vídeos das imagens, se vocês puderem colocar, só vai aparecer ali na TV, mas... nós fomos, como o Ronaldo falou, eu para falar a verdade, eu até me desconcentrei agora, porque eu vinha pensando
no que falar. E o Senhor colocava no meu coração assim: diga para que eles vão, para eles irem. Eu sou o sustento. E isso foi tão forte que eu pensei, nem sei o que o Ronaldo vai ministrar hoje, e eu só vinha isso na minha cabeça assim: fale para eles irem. Conta o seu exemplo que vocês passaram, né? E nós não tínhamos nem o dinheiro da passagem para ir para Moçambique, né? Poucas semanas depois que nós viemos à igreja, nós fomos abençoados com as nossas passagens. Quando nós chegamos lá em Moçambique, nós tínhamos uma casa para reformar. Sem dinheiro, sem conhecer nada naquela nação. E nós descobrimos que trocar uma lâmpada era uma dificuldade. Porque nem todos os bocais são iguais e nem todos os lugares vendem as lâmpadas específicas. Um cano podia ser um transtorno. Um dia, Ronaldo foi colocar uma prateleira no banheiro para mim. Ele furou o cano e eu falei: meu Deus, e agora? Porque não tem. Não é todo lugar que vende, os lugares são distantes, ninguém entrega nada, nós não temos carro nem dinheiro. Mas nós conseguimos, né? Em pouco tempo, nossa casa já estava reformada. Em pouco tempo, nós estávamos já envolvidos com o trabalho da igreja, né? E tentando lá ajustar as coisas para que a gente pudesse, de fato, entrar na nossa casa, né? Uma situação nova, porque aqui eu nunca paguei aluguel na minha vida. Meus pais não pagavam aluguel, eu nunca paguei. E lá, sem ter renda, nós pagamos aluguel, né? Todo mês. E todo mês nós conseguimos honrar o nosso compromisso. Então, o que eu queria passar para vocês é: continuem orando por nós, continuem nos abençoando através das orações, através das ofertas, mas pense que é o Senhor que nos supre, é o Senhor que supre todas as nossas necessidades. Nós tivemos que voltar, porque houve um problema no país. Teve eleições em outubro. O partido que ganhou não era o partido que comanda. E o partido que comanda não abre mão. Então, eles começaram umas manifestações que eles colocavam como uma guerra civil. Não era uma guerra, porque moçambicano não tem arma. Então, eles saíam para as ruas para reivindicar e eram mortos pela polícia, porque a polícia é armada. E o ministério achou melhor que nós nos afastássemos de lá para que as coisas se resolvessem e a gente ficasse em segurança. Nesse tempo, a gente não queria sair, porque eu sempre falava para Ronaldo assim: eu vim para esse tempo. Nós viemos para esse tempo. Então, recuar é como se eu dissesse para eles: daqui a pouco eu volto. E não era isso que eles esperavam da gente. Mas o ministério, né, decidiu que era melhor e nós acatamos a decisão e saímos. 2 semanas depois que nós estávamos fora de Moçambique, nós tivemos estava na África do Sul. Nós tivemos a notícia que minha sogra estava com um diagnóstico de câncer terminal. E o Senhor falou assim: agora sua missão é lá. Uma vez que nós estávamos afastados, né, não podíamos trabalhar, nós decidimos vir para o Brasil. O ministério abriu para a gente vir para cá. E nós viemos. E graças a Deus nós estamos vivendo um milagre. Minha sogra, ela tinha 1 mês de vida. E hoje já fazem 3 meses, né? Vai completar 3 meses que nós estamos aqui. Ela está na 2ª sessão de quimioterapia, vai para a 3ª e nós cremos na cura. Nós temos visto isso. Né? Então, nós viemos para testemunhar isso, para levar esse testemunho para eles. E agora nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar porque eles nos esperam. Nós temos um trabalho com os adolescentes, né? Nós temos um trabalho com as crianças.
Nós temos um trabalho com as madalas, né, que são as vovós do lugar, e nós prometemos voltar. Então, nós precisamos voltar. Até o final do mês, nós precisamos do dinheiro da nossa passagem e do dinheiro do nosso visto. E nós temos certeza que o Senhor vai nos alcançar, né, para que a gente possa honrar, né, a nossa promessa de volta, que eles estão lá nos esperando. Mas o que eu queria dizer para vocês é: confie no Senhor. Dê o passo e o Senhor vai colocar o chão. Amém? Nós fomos supridos em tudo, né? Como o Ronaldo disse, nós fomos supridos em tudo. Então eu estou aqui para dizer para vocês, se é um chamado de vocês, não fique pensando no se eu tenho condições. A condição não é sua, é o Senhor que coloca. Amém? É isso aí. Esse tempo que nós ficamos lá, nós ficamos 10 meses. Né? Só a nossa ideia era ficar 1 ano e quando tivesse o final do 2º ano, nós viríamos para visitar o Brasil, né? E passar nas igrejas. Mas aí teve esse problema político, né? Nós tivemos que sair para a África do Sul, como minha esposa disse, essa questão da minha mãe também. Mas eu quero dizer para vocês que hoje, né, o fato de nós estarmos aqui, eu creio que é uma bênção. Nós podemos compartilhar com vocês isso que nós temos recebido, algo que Deus tem feito na nossa vida, e é que eu falei na ministração. Sabe, posso falar de algo que de verdade eu vivi nesses meses, né? Nós fomos para lá sem dinheiro algum. Nós não tínhamos, de fato, dinheiro para ir. E a gente, às vezes, ficava se perguntando, porque a nossa mente natural, ela fica perguntando, e agora, né? Será que o mês que vem a gente vai ter dinheiro? Como será que vai ser o próximo mês? Mas depois que... Eu penso que é como um carro que, às vezes, precisa de um tranco, sabe? Você começa empurrando, aí daqui a pouco ele pega aí eu nem ficava mais pensando como que ia ser o próximo mês. Eu sabia que no próximo mês o dinheiro ia estar lá. Às vezes minha esposa perguntava, você olhou a conta? Tem algum dinheiro lá? Eu falava, não, vou olhar agora. Ih, não tem. Aí ela falava, nossa, mas agora falta 5 dias para pagar o aluguel. Não, esquenta a cabeça, daqui a pouco o dinheiro entra lá na conta. E acontecia assim, sabe? Nós temos visitado as igrejas, sim, para conseguir parceiros, né? Isso não é uma coisa assim que nós não temos buscado. Nós temos buscado parceiros. Tem pessoas que podem contribuir com 20, com 10, com 50, com 100. É o que tem acontecido com nós. E se você tiver no seu coração, nós vamos estar ali. Se você fizer esse compromisso, vai nos ajudar imensamente a continuar essa obra, porque a ideia não é só a gente se manter e ter comida para a gente comer, mas a gente ter o suficiente também para abençoar outras pessoas, aqueles que não têm, sabe? Isso, vocês fazem parte dessa obra, sabe? Todas as pessoas que vão ser alcançadas e mudadas lá, vocês têm participação nisso. Então, é isso. Nós trouxemos algumas coisas, nós temos ali, falar rapidamente sobre a capulana. A capulana é um tecido que as mulheres moçambicanas usam, como se fosse uma canga, mas elas usam, isso tem um significado grande, não só de proteger o corpo, mas de honra também. Então, nós trouxemos algumas peças. Como nós saímos do país rapidamente por conta de toda essa turbulência que estava tendo, nós não trouxemos tantas coisas, né? Mas ali a gente tem chaveirinho, caneta e algumas outras coisas. Se você puder, passa ali e fale com a gente, tá bom? Obrigado pela oportunidade. Desculpa aí que passamos um pouco do tempo.
Olá, irmão! Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!